jeito nenhum. Aliás, assim, se a ideia do sistema e da elite é tirar o Bolsonaro e jogá-lo para escanteio e fazer uma candidatura viável para disputar com o Lula e excluir o Lula da jogada, então isso tem que ser feito já. Já. É para o Bolsonaro ser derrubado já, de imediato, o mais rápido possível. O mais rápido possível, tornado inelegível, tem que ser uma coisa rápida. Para você ter tempo de construir um outro candidato que vai fazer um trabalho para pegar o voto do Bolsonaro e pegar o voto de centro e aí subir nas pesquisas mesmo. Eu acho que os caras que estão operando aí na política, os analistas, os grandes operadores, eles estão com um senso temporal, um senso de tempo muito distorcido. Eu acho que eles ainda estão pensando no modelo tradicional de eleição, onde a eleição interessa mesmo nos dias anteriores da campanha e na campanha. Sei lá, 3 meses e é suficiente. Isto já acabou. Por que isso já acabou? Porque todas as eleições nacionais de todos os lugares onde existe democracia que funciona com rede social estão sendo profundamente ideologizadas. Isso não é um fato do Brasil, isso é um fato do mundo. É assim que aconteceu na eleição que Macron disputou com Marine Le Pen. É assim que aconteceu nos Estados Unidos. É assim que está acontecendo em todos os lugares. Na Itália é assim que está acontecendo. Em todos os lugares você tem eleições muito mais ideologizadas. Eu estou lendo agora um livro do Mathieu Bocoté, que é um filósofo francês. Ele fala nesse livro como a esquerda foi construindo o aparato do multiculturalismo e tal. E ele mostra o seguinte, que é uma coisa óbvia. A noção de guerra cultural, de guerra ideológica, ela está emergindo com toda a força nos últimos tempos. E isso tem aparecido nos debates. E ele ilustra essa tese com um discurso que o Sarkozy fez em 2012. Até então, o Sarkozy, olha só, ele tinha a estratégia de pegar um discurso mais de centro-esquerda, alinhado com certas pautas identitárias dentro da esquerda francesa, e tentar se apropriar disso pela direita, mais ou menos como o PSDB e o Tucanato tentam fazer no Brasil. Então, vamos falar de diversidade, blá, blá, blá. Só que ele percebeu que isso não estava tendo a correspondência eleitoral que ele esperava. Então, ele muda em 2012 e ele vem em 2012 com um discurso atacando maio de 68, atacando as pautas identitárias, tentando se alinhar mais à direita para pegar aquele voto que estava refluindo todo para a extrema-direita do Front Nacional. Isso aconteceu na França, em 2012. O nosso processo, que é um pouco mais tardio, foi o que rolou em 2015 e o que culminou na eleição de 2018. Então, isso é um processo mundial. As eleições estão sendo vistas pelas pessoas, principalmente de classe média, como uma disputa de teses. Isso está acontecendo. E quando você fala de disputa de tese, você já não tem mais aquela lógica de esperar os meses da eleição e aí as pessoas vão decidir. Não, você tem que construir desde antes, porque você tem que ganhar legitimidade na consciência ideológica das pessoas, que é o que esses caras não estão fazendo. Então, eles vêm com essas grandes teorias, vai chegar, vai botar... e vão se dar mal. E aí, quando o negócio acontecer, quando o Lulão estiver lá ganhando com folga e puder negociar com todo mundo no aperto, porque assim, se ele vai ganhar com tanta folga assim, a negociação dele vai ficar mais fácil. É óbvio. Ele vai ter muito o que negociar para ele e pouco o que dá para os outros. Quando isso acontecer, aí todo mundo vai botar a mão na cabeça. Diz, meu Deus, erramos, a vida. Eu tendo a discordar um pouco dessa ideologização, Ricardo. Eu acho que o que o mundo está vivendo é uma era de americanização das eleições. Se você pegar as eleições nos Estados Unidos, isso desde sempre. Você pode voltar lá atrás com Reagan, com Nixon, com Kennedy, com quem for. É a política permanente. Ou tem uma diferença aí de escolas de marketing político, que é a diferença entre o marketing político americano e o francês. Curiosamente, o francês, você acaba de mencionar a França. A França é o marqueteiro do Mitterrand, que basicamente sintetizou o modelo político francês, é Jacques Segala, se eu não estou enganado o nome do cidadão, que ele diz que exposição demais gera queimaduras. Ele compara com a exposição ao sol. Na medida certa, exposição gera bronzeamento. Exposição excessiva gera queimaduras. Já nos Estados Unidos sempre imperou a lógica de que todo dia é dia de eleição.
O que eu acho que o mundo está vivendo com esse capitalismo globalizado e hoje com todo mundo basicamente replicando os mesmos modos de produção, mesmo tipo de economia, a economia modernizou, a internet leva uma cultura muito uniforme para o mundo inteiro, é um modelo americano de se fazer política, a eleição é todo dia. Eu concordo plenamente contigo, a galera está viajando nessas teses salvacionistas de não, porque vai ter nós vamos coligar 20 partidos. Gente, o Geraldo tinha 20 partidos coligados na eleição passada. Os maiores partidos do Brasil estavam com Alckmin e ele fez ridículos 4% no primeiro turno. O eleitor, aí eu vou me socorrer do marketing político de novo. O eleitor trabalha muito numa chave de eleição, uma escolha binária. É o branco ou o preto, é um ou dois, não tem muito isso. A nossa ideia de construir a terceira via, ela é difícil, ela é ruim de ser trabalhada, porque o eleitor não pensa três coisas, ele pensa só duas. Aí o que o eleitor tem no momento de diagnóstico? Bom, eu tenho um governo desastroso, a inflação disparou, eu não consigo mais comprar carne, eu tenho que comer frango quando consigo comer frango, ou ovo, eu vou no mercado, todo dia a coisa tá maior, eu vou abastecer, eu não posso mais andar de carro, eu tenho que deixar meu carro na garagem porque o combustível tá impraticável. E aí, o que eu tinha antes disso? O eleitor já nem lembra da Dilma e é um negócio engraçado. Eu tenho alguns outros cases para analisar. Me perguntaram recentemente no story do Instagram, eu abri uma caixinha de pergunta e perguntaram quem que era o pior prefeito da história. E aí eu respondi que era o Sérgio Grando, que foi prefeito aqui em 92. Foi prefeito, ele se elegeu pelo PCB ainda. Foi quando o PCB mudou de nome, o Partido Comunista Brasileiro, e se tornou PPS. Mas ele foi eleito pelo PCBão. Eu disse, não, ele foi o pior. Eu nem lembrava que teve um governo absolutamente desastroso entre 2012 e 2016. Simplesmente apagou da minha memória. Agora, recente, outro dia. Eu não lembrava que o rapaz tinha sido prefeito, ele nem foi candidato à reeleição. Então o eleitor apagou Dilma da sua cabeça. O cidadão comum, o brasileiro, não nós que vivemos política, que consumimos isso, que pensamos isso o dia inteiro. O cidadão comum limou Dilma da cabeça dele. E o que ele lembra de antes do Bolsonaro? Ele lembra do Lula. Ah, o Lula é ladrão. É um negócio engraçado, porque eu tenho rodado muito estado aqui, conversado com o povo, com gente normal, aleatória. O Lula não foi inocentado. Na cabeça do eleitor comum, o Lula não passou a ser inocente. Ele, não é que o Moro condenou ele errado, que o eleitor nem sabe sobre esse debate de vaza-jato, de acertaram sentença, não acertaram, enfim. O eleitor não tem conhecimento disso. O que o eleitor diz? O Lula era ladrão, mas eu comia picanha. O Lula era ladrão, mas tinha churrasco todo final de semana. O Lula era ladrão e eu comprei um carro zero. Foi financiado 72 vezes? Foi, mas ele comprou. Então a escolha é simples. E nessa escolha simples o Lula está levando de lavada. Eu não vejo muito milagre que possa ser feito. E eu acho engraçado essa empolgação com as candidaturas tanto do Moro quanto do Leite. O Leite tem 4%, pelo amor de Deus. O Moro tem 7%, e não se pode alegar que o Moro não seja conhecido, que o Moro precisa de visibilidade. O Moro passou os anos ali da Lava Jato todo dia no Jornal Nacional. Nenhum político brasileiro teve mais visibilidade do que ele. E aí eu vou levantar a minha bandeira de sempre, que eu só vejo uma esperança para o futuro do Brasil. É Renan Santos presidente, é Renan presidente, é a salvação do Brasil, é a esperança desse país. Aí nós oferecemos um fato novo, rompemos as estruturas do sistema. Vão atacar com o quê? Vão dizer que Renan ficou rico? Não, ele é um fudido quebrado, deve até a alma. Vai umas 3 encarnações e ele vai continuar devendo. Vão dizer que ele representa as elites? Não representa nada. Com sorte, ele vai buscar lá aqueles testes de genética picareta e dizer que ele é descendente de Maomé. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Começou, é um Said. Qual é? É o presidente que o Brasil precisa. É a única esperança para esse país. Renan 2022. Olha, eu vou falar o seguinte, tá muito bom o papo, vocês estão afrancesando o papo. E, porra, eu tô lendo esse livro aqui, é até engraçado que eu vou jogar um material que ele escreveu sobre política. Esse livro acho que é do começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Só que ele faz umas previsões sobre como as coisas seriam e como as coisas estão, que batem muito com o que a gente está hoje, tirando um fato, né? Essa hiperparticipação política das pessoas. Porque ele achou o seguinte, que os políticos iam parecer cada vez mais suaves e lights e
iam aparar suas arestas e iam parecer cidadãos comuns, tipo o Bill Clinton andando de calça jeans, encontrando os presidentes em Camp David, o Tony Blair aparecendo e tal, e a coisa ia ser mais ou menos assim, meio fluidona. A comunicação do Duda Mendonça pro Lula foi toda pensada nisso, a ideia era toda essa. Exato. O que veio foi o seguinte, esses últimos 10 anos teve essa mudança de chave que não estava previsto por ele, que ele achava que vamos dizer, a pós-modernidade ela ia redundar nisso e não nessa super guerra política que está tendo. Mas ao mesmo tempo uma coisa que ele previa é que as pessoas compram espetáculos efêmeros para elas e vivem esses espetáculos efêmeros e talvez a disputa, o debate político seja uma forma de debate efêmero em que as pessoas vão pegar os seus recortes hiperindividuais e se sentir parte daquilo. Porque ele acha que o que está havendo é uma hiperindividuação e você vai querer se identificar com microgrupos ou microteses. Porque a gente pega, por exemplo, o Bolsonaro, e eu pego a direita americana, e eu estou começando a acompanhar muito as estratégias de rede social do bolsonarismo. E assim, vocês estão vendo como ele está trazendo para o Brasil essa coisa da antivacina, né? O Brasil é um país que a população é pró-vacina, ela é fundamentalmente pró-vacina. Não é só que o SUS opera muito bem isso, e opera. As pessoas voluntariamente têm uma cultura de se vacinar, de ter a cartelinha, de cumprir as cartelinhas de vacinação, do mais rico ao mais pobre. Não obstante isso, o Bolsonaro vai e inicia uma campanha anti-vax que ele não precisava iniciar, e ele tá comprando essas teses anti-vax e vindo com esse papo de passaporte e tal. E aí quando eu vejo os grupos de Telegram e os grupos de WhatsApp bolsonarista, essa turma, esse nicho já comprou essa tese e estão vivendo as loucuras dessa tese nesse universo. Ou seja, foi dado pelo Bolsonaro um entretenimento agora. Cara, você pode durar 1, 2, 3, 4 meses, linkado com a direita internacional, linkado com uma luta global, muito parecido com o entretenimento que foi dado por ele com o voto impresso. É uma aventura que o eleitor dele vive junto com ele, com os medos, as amarguras, as vitórias, as derrotas que eles têm junto. E o Bolsonaro opera isso, e eu só consigo ver isso como um entretenimento. Como uma espécie... Porque isso sequer entra numa guerra ideológica muito... Se a gente consegue colocar no recorte, é uma direita antissistema, conspiração, dá. Mas o voto impresso não dá, assim. O voto impresso é um produto bem nacional. Até outro dia a extrema esquerda estava defendendo o voto impresso. Não tem nenhuma novidade. O PDT teve que virar o voto dele lá na Câmara dos Deputados pela questão do voto impresso, porque o PDT não era. Então, o que eu acho que fica para mim, eu começo a olhar essa história. Será que o que a gente não tem aqui tá, é uma Brasil paralelização da política? No sentido de, a gente tem esses players todos jogando entretenimentos políticos para as pessoas que se identificam e passam a viver suas pequenas missões e se expressam politicamente com essas teses e vão vivendo isso numa sucessão de cases ali. Porque não vejo assim um debate ideológico, ele tem aqui no Brasil, mas eu não sei, a coisa me pareceu assim, as loucas aventuras de Bolsonaro e seus amigos. A coisa saiu um pouco de um recorte puro e virou simplesmente assim, o Bolsonaro enfrentando todo mundo. Eu não sei se isso é só ideológico ou se é um entretenimento personalista que o Bolsonaro oferece para esse monte de gente. Me fiz entendido ou ficou confuso? Eu entendi e eu queria trazer para o debate dois termos que eu tenho acompanhado. O primeiro é gamificação, que é um negócio que está pegando muito aí no mundo empresarial, no mundo de vendas, que é gamificar a comunicação, e eu acho que o Bolsonaro gamifica muito a comunicação dele. Ele está sempre trazendo novos jogos, novos inimigos, novas fases a se passar, novos chefões a se derrotar. Lembra muito a nossa adolescência. Se pegar a nossa adolescência foi feita com Mario e Sonic. O Bolsonaro é o Mario da política brasileira. Ele está sempre numa nova fase que no final ele vai libertar a princesa. Tem lá os vilões, tem os túneis que ele tem que entrar, que ninguém entende, mas ele vai chegar em algum lugar. Eu acho que ele tá trazendo isso. Eu vou ser bem sintético agora, porque eu acabei de receber uma mensagem aqui num grupo de um cara que participou da refundação da UNE no Brasil, foi dirigente do Partido Comunista Brasileiro na clandestinidade, e esse cara disse o seguinte: esse Ricardo do MBL é muito inteligente.
Então eu vou passar a palavra para o professor Cabum. Depois no privado eu conto para vocês quem que é. Eu não vou contar aqui porque ele está numa posição de destaque nos meios políticos brasileiros, eu posso expor. Mas participou da refundação. Eu tô começando a ficar com outra ideia. Tô achando que Bisotão é um infiltrado. Deixa eu só fazer uma... O pessoal da esquerda acha o mesmo sobre mim, Ricardo. O Brasil 247, é o PSOL, aí vem o Xi Jinping. Daqui a pouco, eu tô aqui conversando com um ex-agente da FSB, muito ligado ao Putin.